Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, que possamos aproveitar, Senhor, procurando e assimilando as lições da noite, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, em mais esse aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar aí, mais uma oportunidade para a gente estudar, para a gente aprender um pouco mais sobre a doutrina. E nós estamos em setembro, que além da chegada da primavera, que é uma das estações mais lindas do ano, nós também estamos no mês de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo, que é contra o suicídio e contra a depressão, Então, é um mês que se aproveita muito para falar sobre as doenças, que nós experimentamos na nossa vida, nós espíritos, porque nós passamos por tudo isso e muitos momentos da nossa vida são muito difíceis. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, O tema da nossa palestra é valorizar a vida, O quanto é importante que a gente aprenda, mesmo com tantas dificuldades, com tantos desafios, a valorizar essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, Porque a finalidade da encarnação, nós somos espíritos, somos do plano espiritual, Nossa pátria original não é a Terra, não é um planeta físico, material, Nós somos espíritos, nós somos da pátria espiritual. E que, afinal de contas, a gente tem que vir para cá ou em outros planetas? Qual a finalidade da encarnação? Será que é para a gente ser castigado? Será que é para a gente ser punido? E claro que não, A gente aprende com a doutrina espírita, primeiro que Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que nos criou, não ia nos criar para nós sermos castigados, para nós sermos e prejudicados de alguma forma. Claro que não, Nós temos uma existência para evoluir, para crescer, para aprender, Mas em muitas situações a gente se desespera, muitos irmãos nossos acham que tirar a própria vida é acabar com o sofrimento, com uma angústia, com uma dor muito forte. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é a realidade, não é o que acontece, Porque muitas pessoas acham que tirar a vida, acabar com a vida do corpo material, vai tirar aquela angústia, aquela dor que o espírito carrega. E a gente sabe que não acontece assim. A gente tem na codificação céu e inferno, temos comunicações de espíritos, que se encontram em situações muito difíceis, porque querem se livrar daquela dor. E quando chegam no plano espiritual, veem que aquela dor só vai ser potencializada, que ele não vai conseguir se livrar daquela dor. Não é exterminando o corpo físico que a dor vai cessar, porque as dores são da alma. As aflições que nós experimentamos não são originadas do nosso corpo físico, não, são do nosso espírito, Então, quanto é importante a gente falar sobre isso, é um assunto que as pessoas consideram, mas falar sobre isso é pesado. Não, isso é uma realidade que existe. E a gente já vinha passando por um problema que hoje é considerado um problema de saúde pública, mundial, Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Pós-pandemia, isso se tornou ainda mais sério, porque a gente tem dificuldade de lidar, teve dificuldade de ficar isolado, então aumentou muito, Para a gente ter uma ideia do quanto isso é sério, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Enquanto nós vamos estar aqui falando 1 hora, olha quantas pessoas, olha quantos irmãos que vão aí atentar contra a própria existência. Isso é muito sério. Fora as tentativas, Então é importante a gente refletir sobre isso, ver o que a doutrina tem para nos esclarecer, tem a falar sobre isso, para nos ajudar a lidar com essas coisas. Porque a gente vê, a gente sabe, às vezes, de um caso, de um irmão que comete um suicídio, e a gente fala, como pode? Essa pessoa não tem fé. Não é nada disso. Todos nós podemos ser acometidos por essas dores, por essas dificuldades.
e muitas vezes atentar contra a nossa própria existência. Nós todos somos imperfeitos, temos muitas fragilidades, muitas dificuldades, né? É claro que conhecer a doutrina espírita, entender que a vida continua, entender que isso é um processo que não se interrompe, que nós somos espíritos eternos, né? Isso ajuda muito, mas não nos livra das nossas aflições, de estarmos muitas vezes em processos de depressão. Não, isso não é falta de fé. Isso é uma dor, uma dificuldade que nós temos muitas vezes na nossa caminhada de lidar com a dor, com a perda, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso, né? E a gente sabe, né, que tudo que é criado por Deus, toda a criação divina, né, ela é regida, todos nós somos regidos por leis que são perfeitas, né? Porque é uma inteligência suprema, é o amor supremo, é a misericórdia suprema, né? Então, a gente vai estar regido por leis, e uma das leis é a lei do progresso, né? Que o Sandro falou na semana retrasada, a Sueli também na semana passada falou, né? É uma lei do progresso, é a lei que todos nós estamos submetidos, né? Todos nós estamos numa encarnação aqui, numa oportunidade de progredir, de crescer intelectualmente, de crescer moralmente, né? E nós fazemos essas escolhas, né? Porque a gente já tem essa capacidade, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós viemos para cá, escolhemos aí um gênero de provas para que a gente pudesse se fortalecer, para que a gente pudesse aí ficar quite com a lei divina, porque, né, nós somos imperfeitos, então nós vamos fazer escolhas equivocadas, né, e vamos cometer erros, vamos prejudicar ao nosso semelhante. E a gente está justamente aqui nessa encarnação, nessa oportunidade de reavaliar, de ressignificar, de fazer o que seja necessário, né? E a lei do progresso, ela é uma lei que nos impulsiona, né? E quando nós estamos abertos, quando nós tomamos essa consciência e a gente vai, né, junto com essa lei, com essas mudanças que chegam na nossa vida, melhora para nós, vamos sofrer menos. Mas, se não aprendemos de uma forma espontânea, vamos aprender. A lei do progresso, ela existe, independente da nossa vontade. Nós vamos progredir. Nós podemos demorar mais nessa conquista desse progresso, mas que a gente vai. Agora, em que ritmo, né, de que forma, aí está submetida à vontade, ao livre-arbítrio de cada um de nós. Quanto mais rápido a gente também evolui, mais a gente aprende, mas é um processo, né? A gente sai de uma condição de ignorância, de simplicidade, para atingir a perfeição, né? Então, é uma longa caminhada, né? Um grande processo aí que a gente passa, né? E, como eu disse, depende de cada um de nós a gente progredir e fazer esse progresso, né? Em muitos momentos da nossa caminhada, né, nós vamos enfrentar dores, dificuldades, né? Somos frágeis, limitados, mas, né, esses são aprendizados extremamente necessários para a nossa evolução, né? Aprender a amar, aprender a perdoar, né, a fazer o bem a quem nos quer mal. São muitos aprendizados que nós temos, e são aprendizados difíceis muitas vezes. Porque para isso nós precisamos vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Nós precisamos fazer esse trabalho no nosso espírito de vencer tudo isso, né? Trabalhar a humildade, reconhecer a nossa dificuldade, né? Reconhecer que a gente ainda é muito orgulhoso, muito egoísta. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo é extremamente necessário para que a gente avance aí na nossa caminhada, né? Todos nós, né, temos imperfeições, dificuldades, fraquezas, fragilidades, todos nós temos, né? E é importante a gente estar atento a isso, né? As nossas, em primeiro lugar, porque muitas vezes nós estamos aí numa grande aflição, num sofrimento muito grande, e nós não atentamos, né? Temos essa dificuldade de olhar para nós, de ver o quanto nós precisamos, às vezes, de uma ajuda, de conversar com alguém, de procurar uma ajuda médica, de ajuda de um psicólogo, né? Estar atento a esse nosso processo,
que é doloroso muitas vezes. Nós temos muitas dificuldades, né? Mas também a gente tem que ter um olhar com o próximo, né? Quantas vezes isso acontece no nosso núcleo familiar, da nossa família, pessoas que têm depressão ou que realmente cometeram um suicídio. O quanto é doloroso para as famílias que passam por essas situações, que não compreendem muitas vezes, às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, mal às vezes a gente tem tempo para uma conversa com um amigo, para um telefonema, né? Essas coisas fazem muita falta. E é importante a gente falar, a gente ser ouvido, né? A gente fica muito envolvido, às vezes, ali em redes sociais, na tecnologia, em tudo muito avançado, mas a gente deixa passar muitas vezes despercebido aquele que está do nosso lado, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, que precisa de ajuda, uma mudança de comportamento, né? E às vezes a gente, não, a pessoa está quieta, deixa a pessoa quieta lá, eu não vou perguntar o que é, porque às vezes a gente até pergunta e a pessoa não quer falar. E a gente tem que respeitar isso, mas estar atento a esse nosso processo é o processo também do próximo, né? E às vezes a gente não presta atenção. E hoje, meus queridos, a gente tem que prestar atenção nisso. Se hoje nós estamos em condições de ajudar alguém, nem que seja só ouvindo, amanhã, com certeza, vamos ser nós precisando de ajuda. Né? A gente sempre acha, não, eu posso ajudar alguém, mas sem ver muitas vezes que amanhã poderemos ser nós precisando de ajuda. Precisamos ter alguém ao nosso lado que estenda a mão, que preste atenção numa tristeza que não passa, numa apatia, numa depressão, numa falta de sentido à existência. Quem de nós está livre disso? Né? Só porque nós conhecemos a doutrina? Não, a gente pode conhecer a doutrina, a gente pode estudar, mas a gente está vivenciando essa coragem, essa fé que a doutrina nos oferece? Muitas vezes não. Nós viemos ao centro, nós nos identificamos, nós estudamos, mas vivenciar a doutrina espírita, praticar o evangelho, praticar o amor, isso ainda nós estamos ensaiando para isso. Nós temos essas dificuldades. Todos nós temos. Então, hoje, nós podemos ajudar. Amanhã, seremos nós a precisar de ajuda. Ou a gente acha que não? Porque a gente pode estar numa fase da nossa existência tranquila, em que tudo está fluindo bem, mas, de repente, pode não estar. E aí? Será que a gente está oferecendo ao outro o que um dia a gente gostaria ou precisaria ter? Né? A gente tem que estar atento, né? E aí a gente pode se perguntar, né? O que fazer para ajudar? Né? Uma pessoa que a gente nota que está deprimida, que começa a falar sobre suicídio, às vezes de uma forma, porque a gente acha que às vezes a pessoa fala, não, quem fica falando disso não vai cometer. Não, mas nós temos que estar atentos, ouvir o outro, o que ele está dizendo, uma expressão, eu tenho uma vontade de dormir, não tenho vontade de acordar mais, a vida não tem mais sentido, tantas coisas que a gente acha, a pessoa está falando, mas ela não vai fazer. Não, a gente tem que estar atento, ouvir o que o outro está dizendo, prestar atenção no nosso próximo, né? Mas é um ouvir que ainda nós temos que praticar também, porque esse ouvir aqui é um ouvir sem criticar e sem censurar. Né? Aí já vai ficando... Porque a gente ouve o outro muitas vezes, primeiro que a gente não ouve, né? A gente já tem 2 ouvidos e uma boca, 2, né? Para a gente estar atento, para a gente ouvir o outro. Não, a gente ouve o outro, mas já está querendo... Não, mas você não pode pensar assim. Você tem tudo na sua vida, você tem um bom trabalho. Isso não ajuda em nada, né? Ouvir o outro falar, só ouvir, sem censurar. Mas você não pode falar isso. Nós temos dificuldade, primeiro de ouvir, porque a gente já ouve querendo falar. A gente já ouve querendo resolver, às vezes, o problema do outro. E o outro não precisa, às vezes, ele só quer falar. Né? Sem censurar. Porque a gente fica, nossa, como é que pode a pessoa ter tudo e ser deprimida, está tentando suicídio? Como pode? Mas, meus queridos, nós não sabemos o que vai no coração do outro. Nós não sabemos as dores de cada um.
o que cada um está enfrentando, quais são as suas dificuldades. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem uma forma de ver, tem uma forma de compreender o mundo. Cada um de nós somos um universo particular. Cada um com a sua crença, com a sua forma de ver. E às vezes, o que para a gente é um absurdo é a forma como o outro enxerga. E a gente julga, a gente critica, a gente condena o outro. Né? Tem até há pouco tempo, tá circulando, acho que ainda no Instagram, no Facebook, como você está por trás dos stories? Não sei se todo mundo viu isso aí, né? Como você está por trás dos stories? Porque todo mundo posta, às vezes, em rede social, né? Que está bem, que tem uma vida boa, todo mundo sorrindo, e a gente, às vezes, olha aquilo, nossa, poxa, minha vida é tão sem graça, não acontece nada. Mas como você está realmente por trás do que você está aparentando para os outros? O que vai no seu coração? Quais são os pensamentos e os sentimentos que você está cultivando no seu interior? E muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe a dor do outro, não é? Então é ouvir, sem criticar, sem censurar. Outra ajuda, acolher, né? Numa postura de aceitação e de empatia. Acolha aquele irmão, acolha o que ele fala. Né? O que a gente faz, às vezes, nas casas espíritas e em outras religiões, de acolher a dor do outro, de ouvir, se colocar no lugar do outro. E nunca estar numa postura de vaidade. Nossa, eu jamais vou fazer isso. Quem sabe? Como que a pessoa pode ter agido assim? Eu não sei. Se eu fosse ela, se eu tivesse a vida dela, o entendimento dela, a evolução dela, talvez eu agiria da mesma forma ou até pior. Nós não temos essa capacidade. É lógico que a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter discernimento entre o que é certo e o que é errado. Mas é um ouvir sem julgar, sem condenar. E às vezes a gente não faz isso. A gente não tem esse desprendimento, a gente não tem essa caridade. O nosso nível de indulgência ainda não chega a tanto. Enquanto a pessoa está, às vezes, ali falando, a gente está pensando um monte de coisa, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. E ela, às vezes, está ali mostrando uma dor, falando de uma coisa que está doendo, que está corroendo ela por dentro. E a gente julga, isso é uma bobagem, mas para ela não é uma bobagem. Porque isso está doendo, isso está incomodando, né? E outra coisa, né? Aí a gente pode pensar, mas eu não sou psicólogo, eu não sou médico, como é que eu vou ajudar a pessoa? E aí tem o terceiro passo, que é encaminhar essa pessoa para uma ajuda médica, para uma ajuda de um psicólogo. Nós temos que tratar das nossas emoções. Nós não somos ensinados a educar as nossas emoções. Muito pelo contrário. Né? Nós temos emoções, isso é natural. Nós temos sentimentos. Mas muitas vezes nós não sabemos como lidar com esses sentimentos. Nós não temos educação sentimental, muitas vezes. Em determinadas situações, que a gente se estressa, que a gente explode com o outro, que a gente é extremamente reativo. A gente tem essa dificuldade ainda de tratar das nossas emoções. Das nossas, imagina com a do outro. Né? A gente não tem paciência, a gente se estressa, mas não sabe, às vezes, o que está se passando naquele coração. Né? Então, a ajuda é importante. Ah, mas eu falo com a pessoa não vai. Aí, meus queridos, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Mas o nosso papel, pelo menos naquele momento, é esse, é ouvir, é acolher, é encaminhar. Olha, fulano, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, eu posso ir com você em algum lugar. Eu posso ir até você se você tiver com vergonha, se você tiver sem coragem para ir, eu posso te acompanhar. Né? Você estender a mão para a pessoa. E nós estamos muito precisados disso. Sempre precisamos, mas agora mais ainda. Estamos muito isolados, a gente vê muitos casos de depressão, de suicídio entre crianças, entre pessoas idosas. Né? É uma pandemia. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia, mas há outra aí acontecendo já há muito tempo. Há muito tempo nós estamos doentes, a nossa saúde mental precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Né? E aqui eu coloquei, não sei se vai dar para todo mundo ler, que ficou meio apagadinho aqui,
Mas tem uma ajuda muito importante que é o CVV, não sei se todo mundo aqui conhece, que é o Centro de Valorização da Vida, né? É uma ligação gratuita, né? Você liga ali através do 188 e vai ter do outro lado alguém para te ouvir. Não são psicólogos, não são profissionais, não, são pessoas comuns que estão ali para ouvir o outro. Sem crítica, sem julgamento, sem conselhos, ouvindo. E às vezes tudo que a pessoa precisa nesse momento é ser ouvido. A gente já passou por isso. Quantas vezes a gente tem um problema, tem uma angústia, e só o simples fato de conversar com alguém, materializar aquela dor, ela já diminui. Todos nós já experimentamos isso aqui, né? A importância de um amigo, a importância de alguém que você possa falar. É muito importante. Então fica aqui, né? O Centro de Valorização da Vida. Importantíssimo trabalho. Pode também ser acessado por e-mail, porque aí há conversa ali pelo chat. Altamente sigiloso. Então é uma forma da gente divulgar, de falar para a pessoa. Ou das vezes a gente mesmo não está bem. Pega o telefone, liga e fala daquilo. É tão importante. O que a gente não fala, o que a gente não põe, não materializa, fica guardado dentro de nós. Todos nós temos dificuldades, temos mágoas, temos raiva, temos dificuldades de perdoar. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso momento evolutivo, né? E tudo bem, nós temos essa oportunidade, nós estamos aqui para isso, para aprender. A encarnação é uma grande oportunidade que Deus nos dá para a gente progredir, para a gente evoluir. E a gente vai evoluindo assim, né? Passo a passo, lidando com as nossas imperfeições. A cada encarnação a gente vem com a oportunidade de trabalhar uma virtude dentro de nós. Muitas vezes nós não vamos conseguir, vamos precisar de mais encarnações, porque são processos longos, demorados, mas as oportunidades são necessárias. Por isso, nós não estamos no lugar errado, não estamos encarnados na família errada, não temos o nosso trabalho à toa, não estamos encarnados num determinado lugar à toa, não. Tudo tem um objetivo, né? E a gente tem que se lembrar disso. E praticar mesmo, pelo menos se esforçar por praticar. Que essas virtudes do amor, do perdão, da caridade, ainda requer de nós muito esforço. Não é uma coisa que a gente pratique de forma, né, espontânea. Ainda não, meus queridos. E não adianta exigir também da gente, Deus sabe disso, o que a gente não pode dar, né? É processual. A cada encarnação, a cada oportunidade, nós vamos tendo ali os aprendizados que são necessários. Com as pessoas que a gente tem, né? Fácil não é fácil, não é fácil. Né? Nós temos que lidar com tudo isso, mas nós somos muito ajudados. E nós temos a doutrina que nos esclarece. Né? Está lá, ó, dentro dos bem-aventurados os aflitos, dentro dos motivos de resignação, né? O seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí
tira a ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vamos aqui. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a um resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerava já o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Né? Então, eles vêm falando aqui sobre isso, né? Esse entendimento, essa certeza que a doutrina espírita nos dá de que nós vamos continuar, de que a nossa estada aqui, ela é muito breve. E embora muitas vezes difícil, trabalhosa, mas é extremamente necessária. E que, para nós que entendemos isso, é importante, né? O entendimento dessa vida futura, dessa vida verdadeira que é a vida espiritual, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos dar coragem para que nós passemos pelos nossos aprendizados com fé, com perseverança, com a cabeça erguida. E para os nossos irmãos que não conseguiram, que acham ainda, que ainda não compreenderam a realidade espiritual, que a gente não morre e que acha que cessar com a vida do corpo é acabar com o seu sofrimento, nós temos que fazer muitas preces por eles, porque é um sofrimento muito grande. Porque eles desencarnam achando que vão se livrar daquela dor e quando chegam ao plano espiritual, quando recobram a sua consciência, vão ver que aquela dor só aumentou, porque ainda estão com aquela dor, ainda estão com aquela aflição. E não conseguiram vencer, né, esse aprendizado. Então, que a gente possa ajudar de alguma forma, ouvindo, prestando atenção nos nossos semelhantes, nas dores, né, que são muitas vezes ocultas, mas é pouco que a gente pode fazer, mas às vezes ouvir uma pessoa vai ajudar e ela vai desistir às vezes dessa ideia que está no seu campo ali, né? Então que a gente possa estudar, que a gente possa falar sobre isso, mas com muita amorosidade, com muito carinho, com muito respeito a quem cometeu, muitas preces pela família também que fica, porque eles também sofrem as consequências, né? Então, que a gente tenha esse entendimento e que a gente consiga aí, refletir sobre isso em todos os meses, mas estamos aí nesse mês de valorização da vida. Uma boa noite a todos e até a próxima. Passar para o nosso irmão Washington, para ele dar sequência aos estudos da noite.
Uma boa noite a todos. Sintam-se em casa e que possamos desenvolver mais essa noite o tema. E aqui está o nosso planeta Terra aqui, junto de nós, que nós estamos aqui nele inserido. E o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, porque nós estamos vivendo um momento muito aflitivo, em que a questão da vida, da existência, da sobrevivência está dizendo cada vez alto, devido à questão da doença, do desemprego, né, da separação social, do distanciamento, tudo isso, e tantas outras coisas que nós estamos vivendo agora, vencendo, mas em conjunto, muitas coisas ao mesmo tempo em loco. Mas vamos observar que Deus não joga dados. A Terra não é um gigante cassino, ou o universo é um gigante cassino, em que esteja rolando ali dados, e a roleta girando a todo momento, e as coisas acontecendo, a esmo, ao acaso, para uns má sorte, para outros sorte, como fosse um grande jogo. Não é assim que é. Não é assim que é a harmonia que existe no universo. E assim nós entendemos, à medida que nós fomos evoluindo e avançando, utilizando a nossa inteligência, a nossa vontade, nosso pensamento, compreendendo mais esse Deus, essa providência divina que a todos nós nos chega. E à medida que nós vamos não só conhecendo, mas compreendendo, melhor abre a amplitude da nossa compreensão, da nossa interação com esses fatores que vão incessantemente nos atingindo. E o nosso tema de hoje, as leis naturais, elas se encadeiam, elas se conectam, elas se interligam num processo muito grande. E elas se conectam e interligam para favorecer, para um fim útil, para um fim em que tende a providência divina, a harmonia, a evolução do princípio espiritual e a transformação do elemento material. Da matéria, essa que nós utilizamos aqui. A matéria, ela se transforma ao longo do tempo, mas o espírito, ele vai evoluindo, ele vai progredindo ao longo do tempo. E essa providência divina, a lei natural, é para favorecer, é para promover esse processo nosso que nós estamos existindo. E lei? Lei é um conjunto de normas emanadas de uma autoridade estabelecida para garantir determinados comportamentos. E quem é essa autoridade? Vamos aqui no livro dos Espíritos, lá no livro primeiro, a primeira parte, no item número 13, que nós vamos ver aqui atributos da divindade. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Perguntam Kardec aos Espíritos. E respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos ou que não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Observamos aqui, nessa pergunta aqui, esses atributos é o nível de compreensão e de entendimento que nós, a humanidade, através do seu desenvolvimento na ciência, na filosofia, na religião, chegou a entender e a compreender. Deus é infinito, Deus é imutável, é a nossa percepção. E os espíritos, a espiritualidade diz, sim, é isso e muito mais que vocês ainda não o compreendem. É muito mais do que isso. Então, observamos pela nossa compreensão, nós já conseguimos ver os adjetivos de Deus, a tocar esses adjetivos, a perceber o quão grande Ele é. Mas ainda nos falta, caminha muito ainda para entender essa completude do que Ele é realmente. Mas já estamos no caminho. Já temos vários adjetivos aqui, atributos indispensáveis para o nosso processo de crescimento. E isso é importante porque se nós tivermos a competência, nós, humanidade, seres inteligentes da criação, a competência de
trazer e atribuir esses adjetivos a um organizador, a um criador da Terra e do universo, é sinal que a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento avançou, e muito. Porque não percebemos mais que Deus esteja nas coisas, na natureza, no sol, na água, no vento, na planta. Não, se Ele é o Criador, Ele está fora disso. Ele que criou tudo isso. Porque se assim não fosse, Ele estaria sujeito às transformações. E se estivesse feito as transformações, sujeito às transformações, não seria Deus. Então, observamos como a nossa inteligência, nós, humanidade, avançamos e já começamos a elaborar melhor esse Deus ao qual nós já estamos vendo, observando. E aqui, discorre aqui, ó, Deus é eterno. Sim, se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista, nem de poder na organização do universo. Imagina, tivesse 2, 3, 4 deuses, e cada um regindo a sua lei. Que confusão seria esse universo? Que confusão seria nós para compreender esse universo, para ver que esse universo ele é para nos promover o entendimento, o progresso, a realização. Seria muito mais difícil. Muito mais difícil. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou então poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Essa soberana justiça, justo e bom, isso é maravilhoso. Porque de ele ser imaterial, imutável, eterno, todo-poderoso, mas ele é justo, ele é bom, ele promove a harmonia de todas as coisas e de todos os seres. Isso vem a nós, nos dá a confiança e a percepção de que vale a pena a nossa caminhada, vale a pena o nosso esforço, vale a pena a nossa luta, o nosso desenvolvimento, o nosso desenrolar na vida, na existência, porque existe um propósito maior. E esse propósito maior, grandioso, a nossa percepção para enxergá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, vai ser na medida do nosso esforço nessa nossa caminhada, nesse nosso desenvolvimento. Porque nós temos a inteligência, o pensamento e a vontade para desenvolver a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, as nossas potencialidades como ser espiritual. E nesse processo, nós vemos o quanto nós podemos avançar e o quanto nós já entendemos sobre isso. Mas entender só não basta. É preciso ainda a gente avançar e vivenciar essas receitas que o Mestre Jesus nos trouxe. Esses detalhes, essas miudezas que nós achamos que isso eu faço rápido, rapidinho eu consigo superar isso, mas que exige não só fazer por fazer, não exige só a prática pela prática dentro da razão, mas existe também a questão do sentimento, do sentir, da vontade trabalhando de maneira na harmonia, correspondendo no processo de fraternidade, consociada com o bem e com a justiça maior. E é nesse processo, nesse caldeirão, que aqui nós estamos. 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes. E mais de milhões e bilhões de insetos, de animais, de fauna, de flora e dos minerais que se encontram nesse planeta aqui. Que estão a nosso favor, que estão num processo de transformação. Todos nós aqui, nesse planeta. E abrindo para esse planeta, descortinando, nós vemos todo o universo. Esse universo lindo e harmonioso.
E quando referimos às leis naturais, podemos entendê-las como conjunto de providências emanadas pelo Criador para garantir a vida em todo o universo. E quando nós vamos garantir a vida em todo o universo, uma vida, vamos pensar em nós, o princípio inteligente, uma vida que existe e sobrevive e preexiste à morte do corpo. Esse corpo que nós estamos utilizando aqui. E a doutrina espírita sempre vem trazendo várias informações sobre algumas leis natural que nós já conhecemos, ou que estamos conhecendo e nos relacionando com ela. A imortalidade. Se o espírito precisa desenvolver, evoluir, ele precisa da imortalidade. Foi criado por Deus, mas é infinita a sua existência, não terá fim. Fala sobre a evolução, sobre o progresso desse ser que é imortal. Esse ser que é imortal, ele tem que evoluir, ele tem que progredir. Mas esse ser também, ele tem que reencarnar, encarnar em corpos físicos, para ter experiências, para desenvolver. E não só em uma única oportunidade, em várias, em diversas oportunidades, quantas forem necessárias para ele atingir os graus necessários do conhecimento, da sabedoria, do desenvolvimento da moral, da inteligência e tudo mais. Mas também o livre-arbítrio, também uma lei natural. Essa individualidade precisa escolher. Ela precisa trabalhar, ela precisa escolher, decidir, ter o mérito no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E ele utiliza o livre-arbítrio. E a lei de causa e efeito também é uma lei natural. Uma lei natural tão necessária, porque nós pensamos e nós agimos. E toda causa vai gerar uma consequência. E toda consequência na ação do nosso desenvolvimento vai gerar uma outra causa que vai gerar uma outra consequência. E nesse processo nós vamos crescendo, desenvolvendo, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, cada vez nos transformando em um homem novo. O corpo físico, ao tempo, ele vai envelhecendo, que é a matéria se transformando, mas o espírito que habita temporariamente esse corpo físico, à medida que ele vai entendendo e compreendendo a providência divina, utilizando seu livre-arbítrio cada vez mais com sabedoria, sabendo caminhar com firmeza, com segurança e com atenção, ele vai se renovando cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais. E aqui nós entramos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais. Nós vamos aqui ver as características dessa lei natural. Vamos aqui na 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E quando dela se afasta, é porque se torna infeliz. Então observamos que existe uma diretriz no universo. Existe uma diretriz nas relações de nós para conosco, para com Deus e para com o próximo. Uma harmonia. E toda vez que nós afastamos dessa norma pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós nos sentimos infelizes ou sentimos que não está certo, é uma coisa que não está legal. E quando nos aproximamos desse caminho, nós sentimos mais pleno, mais no caminho, somando cada vez mais riqueza. É importante entender isto, mas tem tudo isso porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque não fez já logo perfeito tudo, né? Às vezes a gente engana, porque todo esse caminho, trabalheira toda, nós queremos sempre o mérito. Na vida nossa do dia a dia aqui, quando participamos de alguma competição, nós queremos treinar. Nós queremos superar o nosso tempo, diminuir 1 minuto no processo de nadar, de natação. Quero diminuir cada vez 1 minuto para atingir os 100 metros em menos de 1 minuto. Quero meu esforço. Eu quero fazer isso de maneira pura, sem usar nenhum outro artifício e competir com o outro no processo de me autossuperar. E nesse processo, quando a gente consegue fazer essa marca, quantas sensações nós sentimos? Quanto de valor e coisa nós sentimos porque nós temos a consciência do que nós fizemos, o esforço que nós tivemos para isso. É o cerne da questão. É por isso que existe o livre-arbítrio nessa nossa caminhada, existem as nossas escolhas, porque todos os erros que nós cometemos na nossa jornada não são para nos afligir, nos abater, nos castigar e ficarmos condenados para todo sempre por esse erro, por essa falha, por essa incompreensão. Não seria justo? Porque se todos nós fomos criados simples e ignorantes,
Como podemos, já na largada, na saída, no caminho, achar que sabemos tudo? Não, não sabemos tudo. Mas aprender com as falhas, com os erros e com os equívocos é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E nesse processo, a lei natural continua plena a trabalhar em favor de todos nós. A lei de Deus é eterna? Perguntou Kardec aos espíritos. É eterna e imutável, como o próprio Deus. A lei de Deus é eterna. Ela teve o início, criada por Deus, mas não tem fim. Ela não cessa, é para sempre, é permanente. Em todas as fases, em todos os processos. É permanente aqui no nosso planeta, é permanente em todo o universo que se está em desenvolvimento. E é imutável, sim. A lei de Deus é imutável. Ela não muda de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias de cada um, ou dos desejos que Deus tem de fazer isso, aquilo e mudar. Não, não é assim que funciona. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Aqui está dizendo o seguinte, Deus, numa época, prescreveu uma lei. E mais à frente, tirou essa lei, não, isso aqui não vale mais, agora é assim. A pergunta atingindo é essa. Aí responde aqui, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus não são perfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, essa lei ela já está de toda a eternidade. Deus não chegou no meio do caminho, ou há 15 bilhões de anos atrás, antes da Terra ser formada, e mudou. Vamos mudar aqui, vou mudar esse tempero aqui, vou fazer diferente, vamos ver o que sai na frente. Não. Porque se nós vimos lá que o atributo de Deus é a suprema inteligência, ele já não teve todos os processos, todas as situações que venham a ocorrer. E Deus não fica fazendo PEC, projeto de lei parlamentar, projeto de lei para mudar isso, mudar aquilo. Não tem essas. Isso é parte nossa. Por quê? Porque é parte nossa? Porque nós estamos nos aprimorando enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto individualidade, enquanto um conjunto de cultural. Nós estamos avançando. E na medida que nós vamos aprimorando, aquela lei que antes servia para restringir ou para organizar, determinar algumas coisas, não precisa mais, porque todo esse conjunto, todas essas individualidades já se comprometeram, já compreenderam determinados tipos de atitude e comportamentos que não necessariamente é plausível que tem essa lei, não precisa mais. Porque o povo, as pessoas, a individualidade, já entenderam e não fazem isso. Não tem esse tipo de comportamento, não tem mais esse tipo de hábito. Porque houve um processo de transformação, progressão evolutiva. Então, observamos o quanto nós vamos progredindo e desenvolvendo no nosso caminho. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Aqui diz que os sábios, aqui a ciência, os homens da ciência, estudam a matéria, estudam o desenvolvimento, o movimento, a física, a química, não só do nosso querido planeta Terra, mas também da galáxia, desse universo aí. O homem está sempre voltado com seus olhos, seus telescópios, as suas sondas, navegando já por esse universo aí, a tentar entender, a compreender cada vez mais, a se lançar fora do seu quintal. Nós não estamos mais só nesse quintalzinho aqui, nós estamos saindo já, indo para outros, para tentar compreender e entender. E a ciência ela vai para fora para entender como funciona o universo, mas ela espelha e vê compreender como funciona o nosso planeta. E nesse processo de crescimento e entendimento, vai agregando conhecimento, valores. Mas esses conhecimentos e valores têm que ser agregados à medida também que essa ciência, esses sábios, junte também o conteúdo, o conceito, o atributo moral nesse processo, para que essa navegação interna, esse conhecimento interno do nosso planeta, das coisas materiais e das coisas do universo, sejam realizados de forma a auxiliar, a desenvolver toda a humanidade, todos os seres, todas as espécies, não para abstrair, extrair, não para promover mais os valores materiais,
para sucumbir ao ter é meu. Eu cheguei aqui, eu pisei aqui, a lua agora é minha, Marte agora é meu, aqui ninguém pisa, ninguém toca. Tudo que tem lá é meu. Não. Temos que compartilhar, utilizar com sabedoria, com sustentabilidade, para ter o entendimento, a noção. Se eu quero navegar para fora desse meu planeta, eu tenho que fazer uma atividade, promover um processo sustentável, que não danifique, não polua a nossa atmosfera, que não polua em volta do nosso planeta, para que não tenha resultados posteriores danosos ao nosso planeta e a toda a nossa gente, e a toda a transformação e todos os elementos que existem na natureza. Então, aí estão os sábios a desenvolver, mas também diz também a moral, o desenvolvimento moral daquilo simples. Os sábios estudam as leis da matéria, o homem de bem, as da alma e as segue. O homem sábio também tem que estudar também, ele tem que ser simples também para estudar também as leis da alma, para que possa compreender aquilo que é essencial, aquilo que é útil, aquilo que é precioso e valoroso para todos nós. Além de dominarmos a matéria, entendermos e transformarmos a matéria, mas temos que saber os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas vontades, o nosso potencial também deve estar equilibrado. Então devo entender a alma. Essa alma que é uma potência divina em cada um de nós, a ser trabalhada, a ser desenvolvida por cada um de nós, pela nossa individualidade, pelo nosso ser que nós somos, para crescermos e avançarmos cada vez mais. E aqui outra questão, a 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente. Quando ele diz aprofundar, é aprofundar nas leis da matéria e nas leis da alma. Aí ele diz aqui, sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Observamos aqui algo bastante interessante. Uma vida só, por mais longa que ela seja, 100 anos, 200 anos, não teríamos condições de absorver todos esses conhecimentos das leis da matéria e das leis da alma. É só observarmos os povos antigos, dos séculos anteriores, não tiveram a oportunidade de ter as tecnologias que nós temos hoje, mas que eles lá atrás foram também promover esse processo de crescimento, porque na natureza e no desenvolvimento da inteligência não há saltos, tudo vai se encadeando. E de geração em geração vai se completando as informações, o conhecimento, o entendimento, porque nós criamos isso aqui, o livro, aonde podemos escrever e fixar as ideias, os pensamentos, os cálculos, as equações. Então passamos do falar, do ouvir, eu aprendi por ouvir, está tudo escrito. E assim estamos transformando hoje, tudo digitalizado, né? Tudo na palma da mão hoje em dia. Mas voltando ao entendimento, esse crescimento vem ao redor de quê? Precisamos de várias existências no corpo físico, em um planeta, para aprimorarmos, para desenvolvermos, para conhecermos tudo isso. Aí nós vemos a justiça de Deus e a providência divina, porque tem uns que vivem 80, 100, 110, 140 anos, e outros, uma semana, um dia, 3 meses, até os 40 anos. Quantos nós vemos essas situações? Teremos e terão outras oportunidades de desenvolver. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível e insuficiente, e com mais forte razão, quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida, do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. É o que nós estamos sempre procurando compreender. É que a doutrina espírita, né, sempre nos mostra compreender essas relações do corpo e da alma, né, compreendendo isso e cada vez mais nós nos enriquecendo, e tendo confiança na justiça de Deus e a comprovação de tais fatos, tais fenômenos da sua existência e da nossa sobrevivência
após o desencarne, após o passamento. E nesse processo, nós podemos dizer com confiança, com segurança, teremos todos nós novas oportunidades. Mas não só por termos novas oportunidades, essa a qual nós estamos agora vivenciando, experienciando ela, deva ser colocada de lado, ou deva ser desmerecida, porque não é o conjunto que eu queria, não é o conjunto familiar que eu queria ter nascido, não é a cultura, não é o país, não é a situação que eu queria ter nascido agora. Não. Tudo na natureza se encadeia, tudo no processo evolutivo da justiça divina tem um porquê, uma razão de ser. E essa razão de ser, esse porquê, à medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento de si mesmo, compreendendo Deus e o próximo, nós vamos vendo que é aqui mesmo que eu era para eu estar plantado nesse jardim. E é aqui, nesse momento, que eu tenho que aproveitar as melhores coisas da vida. Porque nós olhamos de uma forma mais ampla, nós observamos que nem o passado, nem o futuro está presente para o ser espiritual. É o momento agora. O presente é o presente. O presente que transforma e que cria o futuro. E o que aconteceu no passado é o presente que vai transformar, que vai modificar, que vai aplainar, que vai colimar, que vai potencializar as coisas que foram bem feitas, as coisas que foram equivocadas. É este momento agora, a oportunidade da vida, do crescimento, do desenvolvimento e da superação. Aonde muitas vezes vemos, não tem jeito, está seco, eu não consigo desenvolver, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir superar as situações. Nós temos que acalmar o nosso coração. Temos que fazer uma prece, uma oração, pedindo a Deus ajuda, amparo, força e ampliar o nosso entendimento. Que todas as situações que nós passamos, todas as situações felizes ou alegres, nós podemos aprender com elas, desenvolver com elas, nos aprimorar com elas, para que mais à frente saibamos melhor utilizar o nosso livre-arbítrio, utilizar o nosso componente de estarmos aonde estarmos e saber que ali existe uma riqueza, algo a ser garimpado, que precisa do esforço, da sabedoria, da modificação de hábitos, para nós trazer a nossa luz, fazer brilhar a nossa luz, seja aonde estivermos, em que condição estejamos, brilhar a nossa luz, nessa nossa caminhada. E nesse entendimento, vamos aqui à última questão dessas características da lei divina, para terminarmos. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Olha só como a providência divina, como as leis naturais, ela é de uma grandiosidade tamanha que é proporcional a cada um de acordo com o seu nível de conhecimento, a cada matéria no seu processo de desenvolvimento e das forças que interagem, cada uma está proporcional àquele momento em que está se interagindo essas forças. No momento em que nós estamos no nível de conhecimento, nós sofreremos determinadas situações proporcional ao nosso nível de conhecimento e de apreensão e de estágio evolutivo nessa nossa caminhada. Isso quer dizer, traduzindo, fazendo a comparação, a cruz que uns diz carrega e está muito pesada, ela não está pesada. Ela está proporcional a que ele possa carregar. É o entendimento e a compreensão, é o motivo e o desejo que está baixo, que não está de acordo com aquilo que ele projeta, aquela utilidade daquela caminhada que ele está participando. Não entendeu o conceito e o conteúdo daquela situação que está vivendo, e que aquilo possa projetar para ele. Mas à medida que desperta em si a vontade, o desejo, a compreensão daquilo, os seus músculos se enrijecem, ficam cada vez mais vibrantes e consegue transpor. E aquela cruz, que era um peso, se torna uma oportunidade. Não deixa de ter o peso, mas mudou de algo pesado para fincar como uma âncora naquele lugar, passar para aquele sofrimento, mas como algo ali trazer o ímpeto de avançar, de caminhar cada vez mais com firmeza, com entendimento e compreensão, de que
tudo passa, na medida do nosso esforço, da nossa interação no presente e valorizar todas as coisas da vida. E caminhar, não parar, caminhar, buscar força. Se não encontra força em si, busque força também em algo que está fora, num filho, num pai, em algo que lhe dê a esperança, o entendimento, que lhe conforta, que vale a pena lutar por isso, vale a pena caminhar, mesmo com dor no coração, tudo, mas caminhar para algo maior e melhor. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais compreender e entender essas leis natural. E quem quiser ver onde está a lei natural, né? Mas aonde que está essa lei natural? É só ir no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, na questão 621. Lá os Espíritos dizem aonde está a lei natural. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que tenhamos cada vez mais fé, entendimento e razão, juntos, harmônica, interagindo para o nosso progresso como seres espirituais. Uma boa noite a todos.